Eu dei uma estrela porque não dava pra dar menos. Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Olivon e hoje eu tô aqui pra fazer uma retrospectiva dos livros que eu li em 2023. Eu queria começar falando que a leitura sempre foi uma parte muito importante da minha vida desde que eu comecei a ler livros que não tinham muitas figuras. E sempre foi assim, um mundo que eu me colocava e fazia eu me sentir muito bem, fazia eu me sentir muito em paz e agregava muito na minha vida. E no ano passado eu coloquei um monte de coisa na minha cabeça assim que eu tinha que resolver mesmo, coisa da vida. Isso fez eu entrar numa ressaca muito grande de leitura e há um tempo eu acabei abandonando isso. Então eu cheguei no final de 2022, olhei pra trás, olhei pro meu Scooby e vi que eu tinha lido 5 livros no ano. Eu fiquei apavorado com isso, eu achei que eu tinha realmente abandonado uma parte muito importante de uma coisa muito importante pra mim. Então, esse top 24 livros que eu li nesse ano pode ser poucos livros para alguns, como pode ser muitos livros para outros, mas para mim foi um ano assim de muito alívio de eu ter voltado com esse hábito novamente. Então vamos lá. A minha retrospectiva vai ser do pior livro do ano ao melhor livro do ano. Meu 24º foi com certeza A Garota do Lago. Cara, A Garota do Lago para mim foi um livro que me deixou muito eufórico no começo. Porque acontece um assassinato de uma garota e eu gostaria muito de saber quem é o assassino. Esse é o ponto do livro, querer saber quem é o assassino. Só que esse livro usou de uma parada que eu particularmente detesto, que é, assim, você não vai saber quem é o assassino se eu não te der nenhuma pista. Então assim, eu cheguei no final do livro e quando apareceu o assassino eu fiquei tipo... Como assim? É um papo meio assim, contei o livro inteiro a história pra você e aí no final das contas, o assassino era o seu Jorge, o porteiro do prédio, que nunca apareceu antes. Péssimo, péssimo. E a cereja do bolo é que o autor não conhece nenhuma mulher na vida, porque o jeito que ele arranjou de conectar as duas mulheres, que é a que morreu e a jornalista que tá investigando tudo isso, foi assim... Foi péssimo. Eu dei uma estrela porque não dava pra dar menos. Usei pra acender a churrasqueira. Péssimo. Em 23º lugar, eu tenho Mar de Monstros. Eu voltei a ler a saga do Percy Jackson porque eu sabia que no final do ano ia ter a série. Percy Jackson pra mim é uma saga que foi assim muito importante. Pra minha jornada de leitor, Percy Jackson foi o meu start. Então é uma coisa que me pega muito. E eu queria muito reler essa saga. Em 22º, eu deixei Boneca de Ossos. Boneca de Ossos é um livro muito bom, é uma narrativa muito envolvente. A gente acompanha 3 crianças que estão viajando na maionese e aí não dá pra saber se essa viagem na maionese está acontecendo mesmo, se é da cabeça das crianças. O intuito do livro é você ver essa evolução das crianças, esse amadurecimento. E o livro não acaba quando elas estão adolescentes, então é um amadurecimento realmente de uma criança muito infantil para uma criança que está prestes a dar um passo na pré-adolescência. É muito interessante, mas não foi minha praia, não funcionou muito bem para mim. Em 21º tem A Corrente. A Corrente é... Quando eu cheguei assim na página 30 eu já estava chocado, porque é aquele livro que você fala, bom, esse livro vai ser, sei lá, a resolução de um assassinato. Aí chegou na página 30 o assassinato tinha sido resolvido. E aí você olha para as próximas 200 páginas e fala, meu Deus, o que será que me aguarda? E foi assim que eu fiquei com a página 30 da Corrente, não necessariamente a página 30. E aí, o que será que me aguarda depois nas próximas 200 páginas? Nada. Pra mim, chegou no final do livro e o autor já tava cansado de pensar nas conexões, nas pontas soltas. E aí ele escreveu o final do livro mesmo, deixando um monte de coisa solta, um monte de furo. E é isso aí, espero que tenham gostado. E eu não gostei muito. No 20º, Carmila. Eu entendo que Carmila precisou correr para que Drácula pudesse andar. Eu entendo. E é um livro realmente muito interessante. Eu também entendo que Carmila é tão antigo que ele foi escrito na pedra e depois transformaram em livro. Só que também não funciona muito bem pra mim. Ele tem uma linguagem bem antiga, então era bem difícil ficar preso na leitura. E eu achei pouco vampiro. Achei que com um livro de vampiro eu vi pouco vampiro. 19º, Revival, do Stephen King. Eu não tenho nem como explicar pra vocês sobre o que é essa história. A primeira parte do livro é o nosso personagem principal criança, e depois dá um salto para ele adulto, participando de uma banda, viciado em droga. Ele encontra o pastor que ele encontrou quando ele era criança, e aí eles se unem numa jornada, numa parada meio maluca, que não te explica muito, é por isso que eu tô falando assim, é exatamente assim, não dá para entender o que
que eles estão fazendo, qual que é a do pastor e tal, só que o pastor teve uma perda muito grande e ele acabou despirocando. E assim, eu achei que chegou um momento do livro que eu já não sabia mais pra onde que tava indo. Eu achei que ficou uma vibe meio tô acompanhando a rotina de uma pessoa normal, sabe? Mas o final é muito surpreendente, o final me pegou. Então é por isso que eu acho o livro bacana, porque o final realmente é muito legal. Mas no meio do livro foi meio 18º, O Ladrão de Raios. O Ladrão de Raios está em 18º e eu vou contar um fun fact. Quando eu comecei a ler, eu achava que os livros eram iguais aos filmes. Então quando eu comecei a ler a saga de Percy Jackson, eu já tinha assistido O Ladrão de Raios. Então eu comecei pelo Mar de Monstros. Eu achei que fosse a mesma coisa. E pra quem já assistiu o filme e já leu o livro, sabe que eu tô redondamente enganado. Então quando eu voltei pra ler Ladrão de Raios, eu já tinha lido a saga inteira. Quando eu li esse livro aqui, eu fiquei tipo... O filme não tem nada a ver. Ela pegou o tema e jogou no filme. Mas é um livro muito bom. 17º, A Rainha do Nada. Pra quem não sabe, A Rainha do Nada é o último livro da trilogia do Príncipe Cruel. E A Rainha do Nada está aqui porque ela não entregou nada. Ok, é um livro bacana, mas como os outros dois foram livros muito, muito bacanas, A Rainha do Nada me deixou um pouco aí desejando um pouco mais. E a tradução tem uma profecia que praticamente comanda o final do livro. Comanda, é isso, o final do livro é aquilo. E a tradução dessa profecia para o português deixou óbvio o final do livro. A minha namorada estava lendo o livro em inglês. E aí, quando chegou no final do livro, eu falei para ela, mano, eu achei muito previsível. E ela não achou previsível. E aí eu fui ler a profecia em inglês e eu vi que a minha profecia estava previsível. E eu fiquei possesso da vida. Era para eu ter tido uma outra experiência com Rainha do Nada. 16º, Coraline. Eu sei que Coraline é um clássico muito grande e talvez ela não merecesse estar em 16º lugar. Só que eu tenho uma coisa muito grande com um livro viajado. Coraline tem muita coisa, uma viagem assim dentro da cabeça do autor que às vezes eu não chego lá. Mas eu achei Coraline muito bom porque embora seja viajado e um livro tipo meio... eu achava que era pra criança, né? Ele dá muito medo. 15º, Anticristo. Anticristo é um conto que fala da filha primogênita dos reis do inferno. E essa filha, ela não pôde viver nem como demônio e nem como gente, porque ela foi transformada em árvore, a árvore do pecado. A escritora fala do sentimento dessa árvore, dessa primogênita. Muito bom. E esse conto eu li um dia que acabou a energia aqui em casa e... foi a alegria da noite. 14º, Amêndoas. Amêndoas foi uma indicação, foi uma das melhores indicações, eu acho, que eu já tive, assim. Porque ele fala da história de um garoto que ele não era capaz de ter nenhum sentimento, assim, neurologicamente falando mesmo, não era capaz de sentir nada. E aí, essa jornada da vida dele acaba se transformando numa parada muito interessante, porque uma coisa que era pra ser comum, rotineira, pra ele não é. Então, o que se espera de uma pessoa, e a minha única crítica pro Amêndoas é que ele podia ter acabado 2 páginas antes. 13º lugar é polêmico. Uma Casa no Fundo do Lago. Cara, Uma Casa no Fundo do Lago, eu já vi muita gente falando mal desse livro. Eu acho que a galera que fala mal de Uma Casa no Fundo do Lago é uma galera que é a galera da explicação. E aí você pode falar, ai Vinícius, você falou que não gosta de livro viajado. Tanto por isso que Coraline está em 16º lugar. Mas A Casa no Fundo do Lago é uma coisa um pouco mais profunda. Tem um background ali, tem talvez isso aqui tenha um significado um pouco mais profundo do que tá escrito aqui. Essa é a vibe de Uma Casa no Fundo do Lago. E até porque tem coisa na vida, gente, que a gente não entende, a gente tem que aceitar. Pra que precisa saber de tudo também? 12º lugar, Novembro de 63. Novembro de 63 é um livro que fala de viagem no tempo. O cara volta no tempo pra tentar impedir o assassinato do presidente Kennedy. O mais interessante pra mim disso aqui é que o cara que a gente tá acompanhando, o narrador tá acompanhando, não sabe direito como funciona esse buraco de minhoca que leva ele pro passado. Então a gente também não sabe. E aí, conforme ele vai descobrindo as coisas, a gente vai descobrindo as coisas. E isso é muito interessante. A minha experiência foi um pouquinho não do jeito que deveria ser, eu acho, porque eu não sei muito da história do assassinato do Kennedy. Eu sabia que ele tinha sido assassinado. Então, se você quer ter uma experiência completa com o Novembro de 63, dá uma pesquisada nas teorias, nos bagulhos do Kennedy lá. Com certeza vai ser muito mais interessante, porque esse livro tem muita história. E aí, se você sabe o que é história de verdade e o que é inventado, eu acho que fica muito mais da hora. Porque pra mim é tudo inventado, eu não sabia de nada. 11º lugar, A Maldição do Titã. Pra mim, na Maldição do Titã é onde Percy Jackson começa a dar merda. E aí quando começa a dar merda, começa a ficar muito mais interessante. E aí o Percy já tá um pouquinho mais espertinho. E aí já tem umas outras coisas ali também, que eu não vou falar porque eu não sei se todo mundo é o Percy Jackson.
mas leiam. Agora vamos começar o top 10. Começando o nosso top 10, O Bebê de Rosemary. Eu adoro o livro que me pega no sentimento do personagem. Tipo, o personagem tá angustiado, eu estou angustiado. O personagem tá maluco de curiosidade, eu estou maluco de curiosidade. E foi exatamente isso que O Bebê de Rosemary fez pra mim. Ele é um thriller, suspense ali, um bagulho mais sobrenatural. Eu amei, eu adorei, tem nem o que falar. Nono lugar, Carrie a Estranha. Stephen King me conquista muito, eu adoro. Essa prateleira aqui já diz muito. Então assim, ele é um autor que eu gosto muito. Não vou falar que todos os livros são bons, até que tem uns daqui, ó, vou fazer um mistério, mas tem um desses aqui que eu dropei. Mas eu gosto muito da escrita dele, eu gosto muito das histórias que ele cria. Então eu fui procurar Carrie pra ler, não só porque eu achei interessante, mas porque foi o primeiro livro de Stephen King. Tem muita gente que critica Carrie pelo jeito que ele é escrito, né? Que é narrativa e aí uma reportagem. E eu achei isso muito interessante, na verdade. E também o sentimento da Carrie me pegou muito. Não sei se você já assistiu o filme, se você já leu o livro, mas assim, a mãe da Carrie, ela é muito fanática e religiosa e a criação da Carrie foi prejudicada por causa dessa maluquice dela com religião. Isso faz da Carrie a estranha. E assim, quando a Carrie despiroca a cabeça dela, não é só um sentimento que aparece, não é só ódio da minha mãe por eu ter sido criada desse jeito. Porque por mais que ela tenha um ódio, uma sede de vingança por tudo que ela passou com a mãe dela é a única pessoa que ela tem. Então assim, esse misto de ódio, de rancor e de ainda é minha mãe, eu ainda amo ela, que bagunça a cabeça da Carrie, isso é muito bem passado, isso é fantástico, é um livro do caramba. Oitavo lugar, A Maldição, também do King. A Maldição é um livro que, assim, o nosso personagem principal, ele é amaldiçoado por um cigano, que amaldiçoa ele com as palavras mais magro. E ele vai emagrecer e uma hora ele percebe, quando ele cai a ficha que a maldição do cigano realmente tá rolando, ele sabe que ele vai emagrecer até morrer. Ele tenta burlar isso assim, nossa, vou comer pra caramba, não vai adiantar, é uma maldição que pegou mesmo. Mano, eu acho que a lição que isso passa é sobre vingança, é um livro de vingança. Ele entra nessa pira de tipo, eu vou pegar esse cigano, ele vai tirar essa maldição de mim e o bagulho vai ficar louco. E ele nutre esse ódio, esse sentimento de vingança. O livro mostra, o final do livro é aonde levou a sua vingança. Tá aqui, ó, o final do livro. Trabalhar isso mesmo, sabe? Que quando a gente bota a vingança na nossa cabeça, de tipo, o meu objetivo é vingar isso aqui que aconteceu comigo, e você perde o foco de você, das coisas que você tá fazendo pra você. É sobre isso. Livro sobre isso. Sétimo lugar, O Rei Perverso, segundo livro da trilogia do Príncipe Cruel. O Rei Perverso fez jus ao Príncipe Cruel, que é o primeiro livro. Sem comentários, é um livro muito bom mesmo, e o final dele, eu fiquei assim, não acredito que acabou desse jeito, eu não acredito. Me deu vontade de pegar a Rainha do Nada e terminar nos próximos 10 minutos, porque eu fiquei muito eufórico. E aí a Rainha do Nada não entregou nada, né? Acontece. Em sexto lugar, A Hipótese do Amor. A Hipótese do Amor é um romance em água com açúcar? É um romance em água com açúcar. É um romance adulto que é de fake dating, né? Então é aquela coisa da galera tá fingindo namorar, cada um pelo seu motivo, e eles acabam se gostando de verdade, que é muito interessante. Mas o que mais me pegou nesse livro mesmo é que existem coisas externas acontecendo, não é só o romance o foco da história. Os dois personagens principais estão passando por algumas merdas que vão aproximando ele. Eu achei isso fantástico mesmo. E tem um hot, muito bacana, que te pega totalmente desprevenido. Quinto lugar, top 5 agora. Veio o livro que eu li por último esse ano, que eu acho que não vai dar tempo de acabar o outro. O livro que eu li por último esse ano, que é Depois, também de Stephen King. Mano, Depois é um livro que me envolveu muito no sentimento do personagem. O personagem, ele começa com 6 anos, se eu não me engano, e a gente acompanha ele porque ele consegue ver gente morta. E ele consegue ver gente morta e nem sempre sabe que elas estão mortas, porque elas estão, tipo, parece viva. E aí, essa habilidade dele, olha o vizinho falando alto, desencadeia uma série de acontecimentos que são muito interessantes. As pessoas são canalhas, e essa canalice delas, essas atitudes canalhas, elas me pegaram muito, que parece que eu tô assistindo um documentário. Parece que eu tô lendo um livro que é criado da cabeça do autor. E as 2 últimas páginas ainda foram um murro no meu estômago, porque eu achei que tinha acabado os plots. Não, amor. Quarto lugar. E não sobrou nenhum da Agatha Christie. Meu Deus do céu. Isso sim, senhor autor da Garota do Lago, é um plot. Por quê? É um livro que fala de assassinato, certo? Um bando de pessoas numa ilha, tem uma pessoa que tá assassinando as outras pessoas e ninguém sabe quem é. E se eu voltar e ler de novo esse livro, eu consigo pegar as pistas que me levariam ao assassino. Eu até tentei chutar, mas não rolou não.
não acerta os assassinos da Agatha Christie. É a rainha do crime, né? Não tem nem o que falar. E todos os personagens desse livro, eles têm os seus segredos, entendeu? Eu mereço ser assassinado. E aí bota aí vários e si nessa história de todos os personagens que você entra na cabeça de cada um. E aí, quando aparece o assassino, você fala, claro que era ele! Sensacional. Terceiro lugar, O Príncipe Cruel. O Príncipe Cruel tá em terceiro lugar não só porque é uma fantasia fantástica. Eu não sou muito do mundo da fantasia, admito, mas essa aí me pegou. E não é só porque o romance é sensacional, que é aquele Enemies to Lovers. Não é só porque os personagens principais têm muita personalidade. Não é só porque eu adorei a história. É porque ele me reviveu. Foi um dos primeiros livros que eu li no ano de 2023. E ele me trouxe de volta. Ele me trouxe essa sede de querer acabar logo o livro, porque a história tá fantástica, de entrar naquela história. E aí você acaba o livro e fala, meu Deus, como é que eu vou viver sabendo que eu não tô mais dentro dessa história? E foi isso que Príncipe Cruel causou em mim. Então, pra mim ele foi um livro muito importante e ele tá com certeza nesse top 10. Segundo livro, O Vilarejo. Não, esse aqui, mano. Esse aqui eu vou até pegar pra vocês. O Vilarejo, do Rafael Montes. Mano, esse livro aqui, além dele ser bizarríssimo na história, ele tem várias ilustrações que mudam completamente a sua experiência com esse livro. Vale muito ter um livro físico. Tenha um livro físico. Primeiro que o Rafael Montes começa essa história falando que ele não tá escrevendo a história da cabeça dele. Ele tá narrando uma história que aconteceu. E aí no final ele bota um asterisco aqui, tipo, uma observação, gente. Que, bom, hoje não dormirei à noite, depois dessa história aqui. E em primeiríssimo lugar, Amigo Imaginário. Amigo Imaginário me lembrou muito a escrita do King e, pasmem, ele é escrito pelo mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível. E eu acho que o que mais me pegou nesse livro é que o mundo real e o mundo da fantasia, eles são muito bem delimitados. O que é de verdade, o que você inventa na sua cabeça, o que você imagina, ou as paradas que você assiste, que você lê, eles são bem delimitados. E no Amigo Imaginário, a gente acompanha uma criança que tá passando por muita coisa mesmo, e essa linha fica muito tênue, porque nem tudo que era pra ser fantasia é fantasia. Esse mundo dessa criança, essa fantasia engole o mundo real. E as pessoas, elas têm que engolir que aquilo ali é de verdade, que aquilo ali realmente não é mais fantasia. Aquela linha que você tinha dividindo uma coisa da outra, você olhava pro seu filho falando, mas meu amigo imaginário, falava, a criança imaginando esse bagulho. Ela não existe mais. E o jeito que ele é narrado, ele te envolve muito na história, te envolve muito com os personagens. Então, mano, top 1 de 2023, Amigo Imaginário, para mim. Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição todos os links dos livros. Se for comprar, compra no meu link da Amazon, que ajuda muito o canal. E deixe seu like, ativa o sininho, segue e afins.